Hoje estamos aqui em São Paulo, capital, na sede da Mad Beauty e eu estou aqui com o CEO da Mad Beauty, Renan Lemos. Neto, você vai falar sobre carreira aqui? Não. Eu quero falar sobre hobbies, eu quero falar sobre esporte, eu quero falar sobre fé, sobre família. Então, em vez de eu apresentar Renan Lemos como CEO de uma empresa, quem é Renan quando ele não está na empresa? Por favor, Perfeito. Renan, se apresente. Neto, obrigado. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Neto, eu sou marido, tá? Minha esposa se chama Isis, minha filha se chama Alice, fez 6 anos ontem, Coisa boa. tá? Maravilha. Essa é a minha fortaleza familiar. Tenho muitos vínculos familiares que eu tento preservar. Sou uma pessoa que gosta de criar momentos, gosta de experiências, gosta de viajar, adoro ler, adoro conhecer coisas novas. Acho que, resumidamente, esse seria eu fora do trabalho. Caramba, isso que você fala que é a sua fortaleza já mostra um traço seu. Trabalhar é bom, liderar é bom, entregar resultados é bom. Agora, melhor ainda é chegar em casa e ter alguém esperando a gente. Ter alguém que a gente ama, com aconchego, com afeto, com aquela comidinha quente. E como é bom a gente falar sobre isso. Antes de eu começar a gravar, eu perguntei a Renan se eu poderia falar sobre a empresa que ele trabalha e ele falou que sim. Então, durante esse bate-papo, a gente vai citar a empresa que ele trabalha hoje. Renan, quem olha para você vê uma pessoa muito jovem, né? Se você se sentir à vontade, eu acho interessante você falar sobre a sua idade. E também, quando a gente vê pessoas falando sobre as suas vidas, elas falam do começo de criança até hoje. Só que eu gosto de fazer engenharia reversa, porque vivemos numa sociedade onde as pessoas gostam de resultado. Sim. Então, eu gostaria que você falasse onde você está hoje, profissionalmente falando, e fosse voltando o filme, no cargo anterior, a empresa anterior. E se você não se sentir à vontade para citar alguma empresa ou para citar algum cargo que você passou, fique totalmente à vontade. Isso aqui não é uma entrevista, isso aqui é um bate-papo. Inclusive, ele permitiu que eu viesse aqui. Eu falei com ele um dia atrás ou dois, Renan, estou em São Paulo, topa bater um papo comigo? Ele falou, topo, tá aqui meu endereço, tá aqui o link para você acessar. Quando eu entro na sala dele, olha isso aqui, olha o que o cara preparou para mim. Ou seja, ele subiu a régua. Não, Quando eu for receber pessoas um dia, eu não vou poder entregar menos do que isso. não, não, Neto, que isso. Profissionalmente falando, Renan, onde Renan está hoje Perfeito. e como foi que Renan chegou até aqui. Legal, legal. Vamos fazer uma digressão aqui. É gostoso. Neto, eu estou na Mad Beauty, que é uma empresa que importa produtos do mundo de estética. Então, os principais produtos são utilizados em procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos, porque eles podem ser feitos em consultório. Então, dermatologistas, cirurgiões plásticos, dentistas, um público que estuda especificamente para utilizar os produtos e transformar isso em serviço. E eu brinco que a minha idade, na verdade eu tenho 60 anos, mas são os produtos que eu uso. Brincadeiras Que à parte. marketing, viu? Eu tenho 41 anos, hoje faço 42 no final do ano. Ô, não, sei que era Não, hoje. quase. Não. Bom, na Mad Beauty eu estou como CEO, né? E eu gosto que você tenha a mesma visão que eu tenho. Eu falo que CEO é situacional, é circunstancial. Por quê? Porque além de a pessoa precisar estar disposta àquele desafio, porque é óbvio que eleva a barra, exige-se muito, da família, pessoalmente, do trabalho, das relações, da forma como você se vê, como você projeta que os outros te vejam, mas também tem a demanda que a empresa precisa do CEO. Isso é muito interessante, poucas pessoas percebem. Tem momentos de empresa que é necessário um CEO comercial. Tem momentos de empresa que é necessário um CEO financeiro. Tem momentos de empresa que é necessário um CEO mais pessoas.
dependendo da empresa, algum skill muito específico. Então eu gosto bastante dessa linha de raciocínio, porque ela permite que as pessoas não cristalizem, não engessem essa figura, tá. Então eu estou como CEO desde novembro, a convite do fundador da empresa, que é o presidente global Pedro Miguel, e antes eu ocupei dentro da empresa uma cadeira de diretor financeiro, jurídico e gente de gestão, e eu entrei na empresa em 2023 para ser o head de gente de gestão, tá. Então, na MediBeauty, a intenção seria voltar à cadeira específica de recursos humanos, que é a minha âncora, que é onde eu comecei minha carreira. Antes da MediBeauty, eu estava numa empresa de TI, você vai perceber que eu tenho uma característica de, eu nunca, não é obrigatório, não é regra, mas eu nunca repeti um segmento de indústria. Então eu tinha vindo, né, antes da MediBeauty, do mundo de TI, uma empresa também de fundador, de família, ou de sócios que de alguma forma tinham sinergia com o fundador, que se chama Servix Informática. Então, é uma empresa do mundo de infraestrutura de TI, então ela foge ao padrão do mainstream de programação, né, que o mercado normalmente associa a TI. E nessa empresa eu cheguei ao cargo de diretor de praticamente todo o back-office. Tá? Então, o financeiro, o jurídico também, compliance, eu fiz o startup da divisão de compliance, LGPD e o RH, que foi por onde eu entrei. Tá? Lá né, uma parceria muito próxima com os sócios, então esse skill ele permite que você nutra as habilidades de conviver com pessoas, de causar impacto e de construir relações de confiança. Eu acho que para um dono de uma empresa te chamar e entregar alguma chave, e eu tinha literalmente, eu era quem tinha a chave da empresa na Servix, né, entregar está aqui, eu confio a você isso daqui, você precisa ter, óbvio, né, o seu nome como sua fortaleza, pelo menos uma delas. Antes da Servix, agora passando rapidamente, eu estava na Michael Page, tá, que eu fui para fazer o startup da divisão de RH da Michael Page em BH. Antes da Michael Page, desculpa, antes da Servix eu estava no Banco Fator, vou ler aqui, o Todas trabalho essas regresso entre as... empresas aqui em São Paulo? Então, MedBureau aqui, Servix aqui, Banco Fator aqui. No Banco Fator eram 4 empresas, né, um conglomerado. Também entrei como RH. Lá dentro do RH eu acabei assumindo algumas funções um pouco diferentes do RH tradicional, além de algumas funções que são RH tradicional. Mas esse skill também numérico, skill com gestão documental, isso tudo me deu essa amplitude lá. Antes do Banco Fator, eu estava na Michael Page, aí em Belo Horizonte. Então, fui lá para fazer o startup da divisão de RH em BH. E antes da Michael Page em BH, eu estava em Itu, na Skin Carioca, tá? Onde eu fiquei Então você eternamente. conheceu o nosso ponto em comum lá. 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 Só um adendo aqui rápido, né? Neto, como você conheceu o Renan? Ano passado e retrasado, eu estava fazendo muitas lives via Instagram. E uma dessas lives eu fiz com o ex-gerente de recursos humanos da empresa que Renan acabou de citar. E ele falou assim: Neto, tem um cara que vai valer muito a pena você conhecer. Ele é jovem e ele é CEO. Aí ele me mandou o contato. Eu acho que ele te pediu autorização Sim, primeiro antes de sim, mandar. mencionou. E assim que eu abordei Renan, deixa eu citar a primeira pessoa, Fabian. Então, agradeço, tá? Eu gosto muito, Renan, de honrar as Legal. pessoas que ajudam, que Fantástico. contribuem. Então, Fabian, que fique registrado aí a sua. Você indicou, fizemos a live via Insta e agora estou aqui na sede da empresa dele. Como o networking é poderoso, né? Muito importante. É inusitado isso. Eu jamais imaginei que naquela mensagem do Zap que eu mandei, a gente construiria uma confiança em que ele permitiria que eu viesse aqui. E aqui estamos. Aí você, nesse momento, estava como gerente na Skin. Na Skin eu não cheguei a gerente, entrei como trainee. Na Skin eu conheci o Fabiano Seabra e muito interessante, porque quando eu saí da Michael Page, ele me chamou para o Banco Fator. Ele era o superintendente de recursos humanos do Fator. Então, na verdade, o Fabiano a gente se conhece há
bastante tempo e a gente é amigo mesmo hoje, assim, uma pessoa que eu aprendi muito com ele, uma pessoa que quando eu preciso testar alguma hipótese, eu adoro ouvir a análise crítica dele, porque ele é sensacional. Mas concordo com você, Neto, assim, networking é, de novo, né, networking só endossa o seu nome, né? E antes da Skin, minha primeira experiência profissional nesse ramo empresarial no Brasil foi na Vale. Tá? Então, aí, né, Grande BH, eu ficava lotado especificamente numa unidade de desenvolvimento de minerais em Santa Luzia, mas acabava rodando algumas outras unidades da empresa. Esse foi um percurso rápido na mineração, mas é onde eu consegui desenvolver alguns skills bem interessantes de desenvoltura, protagonismo, enfim. Foi meu começo de carreira. Olha que interessante, ele é formado em TI Fabiano, e você, psicologia. psicologia. Interessante. E por que você teve essa experiência com TI? Porque, na verdade, de novo, networking. Eu aprendi a respeitar o networking demais. Quando eu entrei no Banco Fator, eu decidi, né, enfim, eu tinha, graças a Deus, 3 opções de possíveis propostas profissionais na época, voltando para São Paulo, estava morando em Belo Horizonte, e uma das minhas intenções era fazer um MBA bom, e eu já tinha referência do MBA na FIA. Quando eu ingressei, né, no MBA, eu optei também por fazer o MBA em gestão empresarial e não o MBA em RH. Falei, bom, RH é o meu mundo, né? Claro que você aperfeiçoa, mas eu queria ter uma visão fora, eu queria quebrar ruptura, né? Desculpa, eu queria quebrar barreira, causar ruptura. Então eu ingressei no MBA em gestão empresarial, lá eu conheci uma pessoa que a gente acabou formando um grupo com outros profissionais, assim, todos fantásticos. Acho que é bom você estar junto de gente boa, porque você se mira, você se referencia, você sobe a barra, né, para acompanhar. Então era um grupo realmente muito bom de trabalho. A nossa turma era muito boa, de uma forma em geral. E essa pessoa, em determinado momento do curso, falou: queria que você viesse trabalhar na minha empresa. Ela trabalhava na empresa do pai dela, né? Ela era a segunda geração. Tinha entrado na empresa não fazia tanto tempo e tinha alguns desafios interessantes. E aí eu me lembro uma coisa que me pegou muito na época. Eu comentei que na época eu estava pensando em expatriar, estava pensando, minha esposa e eu, a gente queria mudar de país. Não, né, minha filha não existia, enfim, nem o sonho de ter uma filha ainda. E eu compartilhei com ela e tudo, e ela falou: olha, vem fazer um projeto. Então você vai expatriar, tá bom. Então passa o restante do ano aqui, me ajuda a estruturar né, um RH, criar uma coisa estratégica, enfim. Aí ela falou assim: Renan, RH é só a porta de entrada. Eu quero alguém com seu perfil. Aquilo me marcou, né? Marcou. Porque ela via um perfil que eu não via ainda, tá? Que eu não tinha dimensão que eu poderia apresentar isso no mercado. E ela é hoje uma sócia diretora da Cervix. Então, ela me trouxe para o mundo de TI. Eu amo TI, na verdade, eu mexo com TI há muito tempo, então, para mim querendo ou não, né, uma facilidade a mais aqui para lidar com o tema. Mas, como eu te disse, eu gosto dessa ideia de conhecer realidades diferentes, né? Então, eh, mineração, bebidas, consultoria de recursos humanos, banco, né, conglomerado financeiro. Amo, eu faço a análise dos meus investimentos, entendeu? Então, é algo que eu realmente tento criar, que é essa musculatura mais generalista, né, mais versátil. Renan, você falou no começo desse bate-papo sobre liderança situacional. A primeira vez que eu ouvi isso foi com Renato Souza, atual gerente da planta do Grupo Petrópolis, Unidade Alagoinhas. Legal. Ele falou que de acordo com a pessoa que você está, você tem que se adequar à sua comunicação, né, seu comportamento, etc. E você cita isso. Muito, muito interessante, tá? A gente ouvir isso de mais uma pessoa, de que a depender do ambiente que você está, a depender da pessoa que você está conversando, mudar, né, seu timbre de voz, as palavras que você usa, sua postura. Eu já ouvi isso lá em 2013, mas quem me ensinou isso falou assim: Neto, você quer ser bem-sucedido, cara? Eu falei: quero, claro. Você tem que ser igual um
camaleão. Perfeito. Aí eu vi aquilo, pronto. Aí anos depois, outras pessoas, líderes grandes, repetem isso, né? É. Com outras palavras. Uma vez, Renan, eu ouvi alguém falando assim, Neto, você tem que morar em Alphaville, São Paulo, para você subir a sua régua, para você andar com gente que lhe pegue, pegue a sua performance e faça você se sentir pequeno, para você subir, né? E aí você acabou de falar que fez uma pós-graduação, que esse ambiente ele lhe incomodou a ponto de você querer subir a régua. Perfeito. Você estava num ambiente muito frutífero, cara, eu preciso acompanhar essa turma aqui, eu preciso aprender, eu preciso me desenvolver. Antes que a gente fale um pouco sobre a sua vida pessoal, eu queria falar um pouco sobre ambiência. A propósito, eu não tenho nenhuma pergunta pronta. À medida que a pessoa fala, eu solto. Delícia isso. Renan, 2 cenários. Joãozinho. Joãozinho tem dinheiro para ir para Alphaville, Jardim Europa, para onde for, para frequentar meios específicos, né? Então ele tem mais acesso. E Josézinho, ele não tem recurso financeiro, mas ele tem ambição. Ele quer crescer na vida. Como é, Renan, a pessoa tendo recurso ou não, que ela pode frequentar ambientes que ajudem a pessoa que quer se desenvolver, quer aumentar a performance? Por exemplo, gente, assim que eu entrei aqui no prédio, é um prédio, para mim, tá? Luxuoso. Elevador, eu acho que tem uns 4 a 5 aqui. Sim, sim. Muitos. Cada andar, pelo que eu vi, é uma empresa diferente. O estacionamento, o cara pegou a chave na minha mão para ele estacionar aqui na recepção. Para eu subir, eu tive que ter um link de acesso, QR Code, toda uma segurança. Então, nesse exato momento, estar com o Renan, para mim, é um ambiente que não faz parte da minha realidade atual, mas eu Interessante. quero que seja. Interessante. Então, quando o Renan me permite estar aqui, eu estou tendo o privilégio, Renan, de viver um pouco disso. Renan, para quem está assistindo, que quer aumentar a frequência de acessar ambientes que fomentem o crescimento, que ajudem a pessoa a crescer, como é que a pessoa pode, Renan, se relacionar de modo que esses acessos aconteçam? Neto, eu vou pegar o seu discurso, que é muito interessante. Por quê? Eh, eu gosto bastante de pensar de forma estatística. Então, ah, nós temos excelência em todos os cantos do mundo, todos os cantos. Eu já morei em cidade de 30.000 habitantes, já morei em cidades bem menores, mudei bastante na minha vida. Fui morar numa capital para fazer pré-vestibular e depois cursar, né, que foi em Belo Horizonte, depois cursar psicologia na UFMG. Então, eu tenho pessoas que eu sou fascinado, que eu admiro, que moram na cidade de menos de 100.000 habitantes, enfim. A questão que eu acho que, para quem está buscando oportunidades ou para quem está buscando se desenvolver, igual você falar, eu tenho uma meta, eu quero aquilo ali. Você, em alguns pontos, algumas encruzilhadas da vida, você pode tomar uma decisão que é: eu aumento ou não a probabilidade de obter sucesso. O que que é obter sucesso? É me capacitar, treinar e estar no momento certo, preparado. Eu tenho um conceito de sorte que eu gosto muito de utilizar. Sorte é o casamento da oportunidade com preparo. Por quê? Porque normalmente a pessoa fala: "Ah, teve sorte". Teve sorte, normalmente, está associado à pessoa que teve um resultado positivo, né. "Ah, fulano teve sorte". Tá bom, então se ela teve um resultado positivo, quer dizer que ela transformou aquela oportunidade em alguma coisa positiva. Se ela não tivesse preparada, muitas vezes as pessoas não associam como sorte, tá. Então, aumente a probabilidade de você se deparar com situações que podem te promover, né, oportunidades. Aí a gente poderia pegar até seu próprio exemplo, escolher graduações, escolher pós em ambientes mais requintados? Exatamente. Então, assim, escolher grupos onde você possa contribuir e que estejam dispostos a contribuir com você, Olha o que Renan isso é falou, importante. não entre num grupo para sugar, entre num grupo para contribuir. Gente, eu só estou aqui porque eu tinha um pouquinho de relevância no LinkedIn, Renan aceitou. Se eu fosse
um nóia, um muito doido, ele não ia querer associar a imagem dele a mim nunca. Então eu contribuí um pouquinho para a imagem dele, Contribui. ele contribuiu de volta e aqui estamos. É, E eu acredito de novo, é Renan, muito legal. que ter 13 mil seguidores no LinkedIn hoje ajuda nem que seja 0,1% no branding, na imagem. É, Seus colegas, quando assistirem, vão comentar. É muito frequente isso. As pessoas assistindo e falam, cara, assisti o vídeo, é. relembra, você se reconecta com pessoas que você não Sim, fala há sim, tempos, sim. né? Então, gente, olha o que Renan acabou de falar. Você quer participar de um grupo, não seja sanguessuga. Primeiro entre assim, o que é que eu posso contribuir para depois as pessoas fazerem alguma coisa por mim? Isso é É. forte. Quando você me convidou a primeira vez, né, para a gente bater um papo, eu olhei o propósito do seu projeto. Eu falei, legal. Falei, que interessante. Se eu puder ajudar alguém, isso para mim já é libertador, tá? Então, né, para fechar um pouco aqui do que você me provocou, né, do que é muito bom, é o seguinte: você tem muita gente que quer somar, você tem muita gente que gosta de ensinar, gosta de desenvolver as pessoas. Um dos grandes dificultadores que eu vejo hoje para desenvolver é a pessoa de fato querer. Porque, para mim, né, na minha reflexão filosófica, eu acho que tem algumas características que elas são inerentes ao ser humano. E uma delas é que, na maioria das vezes, para a gente crescer, envolve algum tipo de esforço e vou dizer de sofrimento, mas um sofrimento aqui de uma forma mais abrangente. Então, por exemplo, se a pessoa quer hipertrofiar músculo, ela precisa agredir o músculo, né? O exercício de hipertrofia muscular, ele causa lesão e a partir dessa lesão, né, uma resposta do organismo é a construção muscular. Se você quer aumentar sua resistência física, você precisa ir ao extremo, né? Quanto mais ao extremo você vai com o óbvio limite, mais rápido é o seu ganho. E da mesma forma, a gente aprende muito mais na dificuldade, a gente aprende muito mais no desafio, a gente aprende muito mais quando a gente sai minimamente da zona de conforto. Eu vejo isso com a minha filha, que às vezes eu tenho que modular ali um pouco de desafio para ela, mas eu mantenho a segurança afetiva, porque essa eu acho que é muito importante, e que ela tenha então um desafio intelectual, o desafio físico, o desafio, né, da tarefa. Então, para quem está querendo entrar numa carreira, fala, nossa, eu quero, né, crescer, se desafie, saia da zona de conforto e tente se vincular a pessoas boas. E venhamos e convenhamos, né? Assim, emprego tem, emprego tem, né? Óbvio, talvez, nossa, eu vou ter que dar 2 passos para trás, enfim. Mas então, para quem está no começo de carreira, escolha muito mais pela oportunidade que aquilo te abre lá na frente do que pelo salário de hoje. Porque às vezes o salário de hoje, ele é limitante para você em termos de crescimento naquela carreira. Então, escolha pelo tipo de gestor que você vai ter, né? Faça uma entrevista. Eu falo assim, toda entrevista que eu faço com profissionais para virem trabalhar aqui, por exemplo, eu tento deixar claro, olha, é um bate-papo. Me entreviste também, né? Assim, me questione. Eu estou aqui para também te responder. Eu acho que essa postura de via de duas mãos, ela é muito importante, né? Então, faça você a sua escolha. Não agarre só porque tem um salário. Para chegar onde eu cheguei, né, eu fiquei um bom tempo aprendendo, um bom tempo aprendendo. Então, cada passagem, eu tenho necessidade de sentir que eu entreguei mais, que eu, nessa entrega, aprendi mais do que eu recebi. É uma coisa que, para mim, me incomoda. Se eu acho que eu estou recebendo mais do que eu estou entregando, alguma coisa não tá certa, porque essa é a minha sede de crescer, sabe. Renan, eu posso lhe perguntar Fica à se vontade. essa é a chave, é o secret para uma pessoa que quer ser, eu não vou usar o cargo de CEO, Uhum. uma pessoa que quer prosperar na carreira, você acredita que o segredo é dar que eu falo, gente, é entregar mais resultado do que a pessoa é paga por isso? Nossa, ponto nevrálgico aqui, Neto. Eu tenho tentado muito, rever alguns conceitos meus com relação ao que eu chamo de balas de prata. Então, assim, o ponto, o segredo. Eu te diria que é um dos possíveis. Por que que eu tô falando isso? Porque
E aí é uma questão que ela, muitas vezes ela vai estar ancorada em crenças, em valores, em história de vida, tá? Então, eu hoje, óbvio, me conhecendo o que eu me conheço, eu sei por que eu tenho essa relação de precisar sentir que eu estou, né, me doando mais. Então, é uma questão minha. Isso se traduz em maior probabilidade de eu crescer, de eu aprender, de eu me vincular das pessoas falarem, olha, né, o Renan é um trabalhador duro, o Renan tá bem disposto, é o famoso pau para toda obra, ou como o CEO da Servix uma vez me apresentou, o Renan é banda larga, qualquer coisa que a gente dá para ele, né, ele se vira. Então, assim, essas coisas vão caracterizando realmente uma linha de sucesso, não tenha dúvida. Uma outra possível linha de sucesso é a pessoa ser muito boa, peculiarmente boa, em alguma coisa que tem uma grande demanda e um mercado consumidor. Então, esse talvez não precise se dedicar tanto, porque ele vai entregar algo que é diferenciado no mercado. Então, a gente, na cultura latina, a gente tende a valorizar muito o esforço, né? A gente tende a valorizar muito o relacionamento. Mas a gente também não pode esquecer do que gera o resultado. Tá? Então, é muito importante, né, as pessoas também entenderem que elas podem canalizar o esforço delas para algo que aumente a probabilidade dela chegar onde ela precisa. Tá? Por isso é que eu digo, pense o seguinte, eu estou aprendendo, isso aqui está me fazendo crescer, e o aprender não é necessariamente o trabalho em si, é se relacionar, é lidar com determinados ambientes, tá? Então, nós que passamos por, desculpa, nós que passamos por diferentes perfis de líderes, a gente tende a ter mais resiliência, mais casca, como a gente gosta de dizer, para lidar com situações aversivas. Isso é muito bom, isso é muito bom. Então, na hora de você pensar que carreira você quer ter, pense em quais ambientes você vai ser preparado para essa carreira. Para finalizar, eu penso no meu histórico, né? Se eu pudesse, eu teria cedo trabalhado em alguma função comercial. Por que comercial? Maravilha. Primeiro porque o comercial move o mundo, né? Vendedor, É é isso isso. aí, é isso aí. Então, pouquíssimas empresas não precisam de fato de um comercial, né? O arquétipo é de vendas vem primeiro, né? Fala que vendas é o pulmão da empresa. Vendas coloca mais ou menos oxigênio. Com mais ou menos oxigênio, os outros sistemas vão trabalhar mais ou menos. Tá? Desculpa. Segundo, eu teria feito esforço, por exemplo, para ir servir um ano nas Forças Armadas. Bom, mas por quê? Pelo seguinte, porque lá te dá resiliência, noção de hierarquia, noção de controle, de Disciplina? disciplina, disciplina, tá? Então, aprendizados, né? E eu teria visto o meu começo de carreira mais dessa forma. Então, assim, aí eu vou ganhar né, o salário ele vai ser, naquele momento, consequência, não é o meu alvo. Meu alvo é o que eu vou aprender nessas passagens. Tá? Depois, isso é até bom porque te dá uma amplitude de situações para você falar assim, que legal, eu me encaixo melhor aqui, isso aqui né, isso me causa, isso me traz uma paixão maior. E onde a gente vê paixão, a gente se coloca melhor. A gente aguenta mais. A verdade é essa. Eu não sei quanto tempo de bate-papo já tem, acho que tem uns 15 minutos a 20, mas você observa que o diferencial de Renan, como de outros líderes, não é a altura, não é a cor de pele, não é se é magro, se é gordo, é a mentalidade. Então, tudo o que Renan está falando são coisas básicas, mas é o básico bem feito. Então, a gente busca tanto o segredo para ser bem-sucedido que negligencia o básico. Por você ser psicólogo, Renan, eu acredito que você, e eu sinto pessoalmente isso, que você sabe lidar muito com pessoas. Além de tudo que você falou, de 0 a 10, qual nota você dá sobre a importância de saber lidar com pessoas? Assim que eu entrei aqui, Renan me mostrou todo o escritório, né? O ambiente de trabalho.
E a sala do CEO é uma sala separada, com vidro assim, né? E tal. Aí Renan falou: olha, eu não quero ocupar essa sala porque eu quero me colocar no mesmo barco que todo mundo. E aí, isso já me chamou a atenção de cara, porque eu nasci em 1991. Então, eu sou de um tempo em que as pessoas querem status, as pessoas querem poder. E quando a gente vê o mundo hoje, você vê a Apple, o Google, onde você não sabe quem é gerente, quem é trainee, estagiário, é todo mundo junto. E Renan, ele reflete isso. Eu já vi outros CEOs de outras empresas se comportando assim. Quando a gente foi na Copa, novamente, Renan tratando todo mundo como se ele fosse um visitante e tá tratando todo mundo com zelo. Renan, qual é a importância, cara, de saber lidar com o ser humano? Bom, primeiro, obrigado pelos comentários, né? A empresa é formada por pessoas, vende para pessoas, sendo produtos para as pessoas, serviços para as pessoas, através de pessoas, toda a cadeia de pessoas. A gente está vivendo agora uma grande revolução, tende a ser a maior revolução da história da humanidade, que é a inteligência artificial, e onde a gente ancorar as pessoas, o diferencial das pessoas, vai ser aquilo que a inteligência artificial não vai conseguir nos fornecer, não vai substituir. Então, a importância é total. É total. Saber lidar com pessoas é fundamental. Óbvio, acho que ninguém consegue, né, ter um score 100% de conseguir lidar. O ser humano é muito volátil e versátil, enfim, plural. Mas eu acho que as pessoas também que se propõem a lidar com pessoas, elas precisam entender quais são as fortalezas delas nessa empreitada de lidar com pessoas, para não explorarem ou forçarem situações que não, né, que elas não vão conseguir desempenhar da melhor forma, e para elas não deixarem também de olhar as outras fortalezas que elas têm. Então, por exemplo, eu sou um dos grandes defensores da carreira em Y. O que é a carreira em Y, né? Carreira normal, júnior, pleno, sênior. Quando a pessoa virava sênior, na minha geração, por exemplo, qual é o próximo passo? Gestor. Ah, eu quero crescer, tudo bem, o próximo passo é gestor. Mas gestor é o quê? Gestor é alguém que, teoricamente, deixa de fazer ou faz muito menos e passa a gerenciar, a coordenar, a cuidar para que outras pessoas façam. Então você tem uma passagem aqui que ela é muito crítica, porque você deixa de ter o controle que você ilusoriamente tem, mas né, tem a percepção, e passa a ter que contar com as outras pessoas fazendo. Então, se antes você lidava com a sua desmotivação, agora você lida com a desmotivação de vários. E nem todo mundo está preparado para isso. Mas para crescer, você precisava ir para essa carreira. Então vem a função do especialista. Eu falo, gente, o especialista, a carreira em especialista, né, o Y, ela, na minha opinião, ela atende uma grande problemática do mundo corporativo, que era eu perco um excepcional técnico e ganho um gestor medíocre, porque antigamente era só um caminho. Por que eu falo isso no tema que você comentou, Neto? Porque me preocupa ou não me importa o que as pessoas querem, no que as pessoas realmente são melhores, o que vincula com elas, entendeu? Não quero que alguém seja gestor de pessoas porque ela acha que para crescer tem que ser. Não, eu tenho espaço para um excepcional especialista. Entendeu? E eu tenho que remunerar esse excepcional especialista. E eu quero que as pessoas migrem para uma carreira de gestão porque elas querem desenvolver pessoas, porque elas querem dar esse passo, porque elas querem delegar. Para mim é fundamental. Sem delegação. Só que para delegar eu tenho que entender as pessoas. Né? Então, você comentou agora há pouco, me veio uma coisa em mente que é super simples, pessoal. Acho que é legal para vocês entenderem. Simples, mas quando eu conheço meu público um pouquinho mais a fundo, e eu já lidei com isso, tá? Tô falando coisas que eu já passei, eu consigo trazer exemplos, né, se fosse o caso. Tem pessoas que você precisa dar feedbacks um pouco mais incisivos, tá? Você precisa mudar o tom de voz, porque a pessoa, de alguma forma, ela não se sensibiliza por um feedback só de conteúdo.
ela tá, por algum motivo, óbvio, aí a gente tem que descer, né, fazer um trabalho paralelo, ela entende a gravidade da situação quando você faz o conteúdo e a forma dentro do que é o filtro dela. Mas tem outras tantas pessoas que têm um rigor muito alto de entrega, que leem bem, que eu só dizer, falar assim: "Olha, nesse trabalho aqui, eu esperava diferente. Eu achei que você já me entregaria isso aqui e tudo". Só de dizer que a minha expectativa foi quebrada, para a pessoa, aquilo já é um feedback, ela já vai se dar ao máximo, aquilo já doeu nela, porque ela quer entregar. Então eu não preciso ser enfático, eu não preciso elevar minha voz, eu não preciso mudar. Só o conteúdo, eu já causei o que eu precisava causar, que é: isso aqui você deveria estar num outro nível, eu estou aqui à disposição, enfim, né? Mas eu estou colocando o problema em cima da mesa para a gente saber qual é o problema e para a gente traçar planos de desenvolvimento. Essa nuance é muito importante, porque para quem precisa da forma também, se eu ficar só no jeitinho, no conteúdo, não vai ser efetivo. E para quem se, se dói muito, se eu errar a mão na forma, eu destruo essa pessoa Deixa de moralmente. ser É profissional e a simples. pessoa acha que é pessoal. Exatamente, e desmotiva, né. Ou simplesmente, tá, eu causo um sofrimento desnecessário. Pra quê, né? Eu falo: "Eu quero ser justo", sabe, eu não quero causar sofrimento desnecessário. Eu falo: "Ah, feedback negativo é bom". Não, ninguém gosta de receber, vai, é um padrão, né, a gente gosta de receber um feedback positivo, só que a gente sabe que é necessário receber um feedback negativo. A gente sabe que a gente tem que dar valor para o feedback negativo. Então, se eu acertar a forma do feedback negativo, eu dou, né, valor para ele com o menor sofrimento possível. Renan, no começo do bate-papo, eu não lhe perguntei se você se incomodava de assim que eu pego algum insight, eu registro, Fica à né? vontade. Porque Eu não, teve um consegue lembrar. seguidor que falou assim, Neto, eu achei uma falta de respeito, a pessoa tá falando e você escrevendo. Aí eu falei, cara, eu nem me toquei. Não, fica tranquilo. Cheguei para a pessoa que eu estava batendo É. papo, fulano, você se incomodou pelo fato de Neto, eu nem percebi. Aí eu falei: Não, "Mas é não, é bom fica à eu vontade. prestar E eu já atenção". percebo que às vezes você pega algum gancho, alguma ideia, algum É, insight. Eu vi, eu vi. Anderson Pello, que é um líder numa empresa gigante, mas antes de ser líder de uma empresa gigante, ele é um ser humano top, Legal. que um dia se eu tiver a oportunidade de te botar numa mesma Nossa, sala putz, que por ele, favor. é um cara desse tamanho, Com mas que ele se É comporta acessível a todo mundo. aqui, ó, É, ele é surreal, que legal, ele é surreal. que legal. Ele por que que eu citei Anderson, meu Deus? Ah, sim, ele falou que foi Anderson? Eu acredito que foi. Ele falou assim: "Neto, você é o cara dos insights, né, você presta atenção em tudo e registra". Legal. É fome, é sede, cara. É muito O bom. que você falou de querer, não é confortável sair de um estado e ir para outro. Além desse bate-papo, eu vou para Itu, eu vou para Pindamonhangaba, eu Nossa, vou para São José dos Campos, Boituva, eu acho caramba, que não esqueci. que legal. Cada cidade, né, levo trocentos equipamentos no braço, Keep, né? equipe, chuva, sol, trânsito, graças a Deus. Mas o prazer que eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de Não, não viver. maravilha, adorei essa. Anotei, Eu não tenho medo de morrer, anotei. eu tenho medo de não viver. Então, assim, por que que eu presto atenção, né? É vontade. Vocês acham que eu não vou curtir o momento, aproveitar o momento? Ele é o primeiro CEO, gente, de empresa grande que eu sento e converso. Vocês acham que eu não vou aproveitar tudo? A forma como ele se comporta, eu observo, não porque eu tô prestando atenção. O que é que eu tô querendo dizer? Porque assim, eu fico nervoso, tá? Fica à vontade, Neto, de verdade. As pessoas me veem gravando, falam, Neto tá acostumado que nada, Renan. Tem vezes que eu penso em vontade de cortar as cenas, mas vai assim. Não, mas assim é legal, é fluido. Eu tô observando aqui a roupa dele, a forma como ele se comporta, como ele trata os outros. Por quê? Neto, você quer ser CEO? Quero. Eu tenho um negócio próprio Legal, hoje, legal. só que eu não quero ser um CEO patrão, eu quero ser um cara que está sempre crescendo. Para isso, eu preciso estar em ambientes que essas pessoas estão.
Eu preciso entender como essas pessoas foram criadas. Como é que o pai criou ele? Fantástico. Como é que a mãe criou ele? Como é em casa? Como é que ele trata a esposa, os filhos? E agora a gente entra, Renan, na parte pessoal. Tá. Renan, você está com tempo livre. Sim. Exemplo, Neto, estou de férias, tenho recurso financeiro, posso fazer o que eu quiser. O que é, Renan, que você passa um final de semana fazendo e o tempo voa porque aquilo ali para você é muito natural, é muito divertido, lhe dá muito prazer. Qual é o seu principal hobby hoje? Principal para eu elencar, eu diria que é com a minha esposa e com a minha filha, viajar e ir para algum local, eu tenho alguns específicos, onde eu vou encontrar familiares. Então, assim, como ontem, né, no aniversário da minha filha, meu irmão me ligou para falar com ela, enfim, e eu já falei, ó, a gente precisa viajar para tal lugar, eu tenho uma avó que tá viva ainda, quero ver a avó, precisamos viajar para tal outro lugar, e aí a gente junta, então estar com familiares é o que passa, voa o tempo. Então, ela faz um churrasco, eu só sento, eu toco um violão, ou vejo minha filha na terra brincando com bicho, vai comer fruta do pé, sabe assim, essas coisas. Vai comer uma galinhada ali, vai todo mundo na cozinha fazendo junto, porque, né, depois todo mundo lavando o prato junto, aquele sistema de produção. Raiz, né? Delícia, cara, Aconchego. delícia, delícia. Então, assim, são resgates da minha vida, da minha infância. A gente sempre foi, eu comentei isso ontem com uma pessoa lá em casa, a gente parecia ninho de gambá, porque é todo mundo agarrado, sabe, assim, aquela coisa. Então eu vejo minha filha, já agarra, já fica deitada. Dificilmente tô no sofá sem estar agarrado, entendeu? Enfim. Então, essa convivência realmente é o meu principal hobby. Vocês observam que ele não falou assim: meu hobby é comprar carro caro, importado, é luxar. Ele falou: não, é família, é comer comida caipira. Na minha visão, isso reflete diretamente na liderança dele. Se ele gosta de gente em casa, no tempo livre dele, ele gosta de gente na empresa. É, Dificilmente alguém que não isso. gosta de gente fora da empresa vai gostar de gente dentro da empresa. Esse é um bom ponto. Todo grande líder que eu bato papo, que o cara é bom em casa, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, ele é uma boa pessoa na empresa. E toda pessoa que reclama da esposa, do marido, de tal, na empresa também reclama de tudo. Você percebe, gente, que não tem duas pessoas? Na empresa eu sou um, em casa eu sou outro, na rua eu sou outro. Não tem como. Então, observe como o Renan é um cara objetivo e simples. Ele não trouxe nenhum hack. Ah, porque eu estudei em Harvard. Não trouxe. Ele falou: olha, fui para uma universidade pública, Sim. me dediquei, sou família, gosto disso, e assim ele segue a vida. Renan, antes que a gente passe para um bate-bola, jogo rápido, eu quero lhe perguntar o seguinte, Renan: o que é que uma pessoa tem que fazer para você nunca mais querer ver essa pessoa na sua vida? Nossa, boa. Ser desleal é algo que não gosto. Tratar mal as pessoas que não têm discernimento, utilizar de posição hierarquicamente superior para desmerecer os outros, né? É um negócio que me incomoda. Roubar é algo que não, não gosto. E principalmente não entender, tem pessoas que não têm condições né, não têm consciência mesmo, não têm plena condição psíquica mesmo de tomar decisão e que essas pessoas precisam ser protegidas. Então, por exemplo, criança. A criança, para mim, tem uma coisa nos Estados Unidos que eu acho maravilhoso, né? Os ônibus escolares lá, quando para e daí aciona a placa de stop, ninguém pode passar nem de um lado nem de outro da via. Porque, cara, vão descer crianças ali, e essas crianças, elas vão correr, elas podem
simplesmente sair, atravessar a rua sem olhar, enfim. Sim. Então esse olhar para aqueles que de fato, então, eu acho que eu adoro dar protagonismo, adoro dar importância para aqueles que têm plena condição. Eu gosto das pessoas que, né, pedem a bola e falam, eu vou lá, eu resolvo. Mas eu também entendo que algumas precisam de apoio, tá? Então, quem desmerece isso é uma coisa que me pega muito, é uma coisa que me dói, acho que desde cedo, desde quando eu era criança, inclusive. Eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. É. Tem um livro chamado Mindset, Hum, escrito por Carol Dweck, que ela fala que ela é existem duas maravilhosa, mentalidades. é maravilhosa. Mindset fixo, aquela pessoa que fala, eu nasci assim, eu Uhum. vou morrer assim, não Yes. mudo. E o mindset de crescimento, eu nasci assim, mas eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Então, quando você fala que existem pessoas que elas, é o que eu entendi, tá, Uhum. Renan? Que elas não se desenvolvem, existe pessoas assim. Existe. E que você não pode forçar querendo que a pessoa lidere, querendo que a pessoa faça a atividade A ou B, porque é a Uhum. mentalidade da pessoa. É. É aquilo ali. Fazer um parênteses. Mariana Calejon, que é uma grande amiga, que foi quem me levou para Cervix, ela fala uma frase que eu adoro. Eu falei, não, na vida existem pessoas que se sentem criadoras e pessoas que se sentem devedoras. Isso é uma outra forma também de olhar, porque algumas pessoas, elas sentem que elas devem, e elas vão tentar entregar mais, elas vão. Tem pessoas que elas sentem que o mundo tem uma dívida com elas. Então, você coloca uma situação e elas sempre vão, mas e o meu? Quanto eu ganho a mais? Elas nunca acham que é justo para elas, elas se sentem injustiçadas. E outras buscam fazer o a mais porque o senso de justiça delas tá num nível, né, menor. Então, de exigência menor. Então, são formas também, óbvio, né? A gente tenta, né, o ser humano tenta categorizar para simplificar, para conseguir olhar a vida como um tipo de regra, mas de fato esses dois perfis eles existem. Se são só esses dois, eu acho que não, mas eles estão muito presentes. Renan, momento, Marília Gabriela. Eu vou soltar uma palavra e você tem que me devolver com uma palavra a primeira palavra que vier Tá. na sua cabeça. Família, Fortaleza. dinheiro, Fim. esporte, Saúde. fé, Tudo. entrega, Esforço. hobby, Família. psicologia, Base. Mad Beauty, Sonho. CEO. Situação. Perfeito. Renan, como é um bate-papo, aqui não é uma entrevista onde só eu lanço e você devolve. Claro que a gente não se conhece muito, mas de repente tem alguma curiosidade sobre mim que você gostaria de perguntar sobre que você já viu no LinkedIn, no Instagram, algum comentário, que você gostaria de me fazer alguma pergunta ou não? Tem. Manda. Tem sim. Minha chance agora. Como é que foi esse seu percurso de criar esse projeto, né, de criar esses espaços de conexão, né? Como é que foi essa sua tomada de decisão, né? O que é que te levou e como é que foi esse processo também decisório? Existe um canal no YouTube muito famoso, que esse canal fala sobre dinheiro, finanças, é um canal muito famoso. E esse cara, o dono do canal, ele estava chamando pessoas que não era do setor dele e nem era cliente dele para gravar conteúdo, podcast. Eu falei, peraí, o cara é de finanças, está trazendo alguém que não é, não faz parte do nicho, mas ele está entrevistando. Eu sou dono de uma escola de inglês, não vou chamar gente que tem a ver com inglês ou clientes, vou chamar gente de fora. Convidei um cara chamado Derman Macedo, atual gerente de logística, fábrica de Alagoinhas, na Bahia, do Grupo Petrópolis. Derman, você aceita fazer uma live comigo, contando a sua história? Aceito, desde que você venha, desde que a gente marque um lugar presencial e você faça comigo. Falei, ótimo. Gaguejei. Foi aquela coisa, mas Derman deu a mensagem dele. A gente recebe curtidas nessa live de 2 anos até hoje. Que legal. As pessoas comentam até hoje. E quando Derman me diz um sim,
um mundo que eu não enxergava se abriu. Eu falei, peraí, Derman, que é um grande líder numa grande empresa, aceitou. E se eu tiver a ousadia de convidar mais pessoas? Comecei. Pá, pá. Meu segundo entrevistado é Antônio Melo, gerente de manutenção da mesma empresa. Então, comecei a ter acesso a gente, comecei a ter acesso a mentalidades que eu comecei a me empolgar. Eu falei, gente, eu quero crescer, então eu tenho que andar com essas pessoas, eu tenho que pensar como essas pessoas pensam. Então, nos últimos 2 anos, eu fiz isso aqui online. Instagram, tal, 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 tal. Só que eu não sei se você também se comporta assim, mas chega um momento quando eu faço algo que aquilo esfria, eu não sinto mais prazer em fazer aquilo, então eu precisava fazer diferente. Não sei se foi alguém que me sugeriu, mas eu tive a vontade de viajar ao Brasil. Eu não queria fazer no estúdio, eu queria ir na casa da pessoa, Legal, mostrar o cachorro. legal, adorei. Porque assim, o podcast padrão é microfone, pá, pá, TV. Mas eu quero ver o filhinho lá, a tia, a piscina, a tenda, o que for. Sim. Aí eu tive essa ideia. Gente, se eu gravar episódios presencial, né? Indo até a pessoa. Primeiro convidado, Renato Souza, gerente da planta do Grupo Petrópolis, Unidade Alagoinhas. Renan, pense em um cara que quando o assunto é isso aqui, relacionamento interpessoal, ele é tão fera, que você fala, Renato, me ensine aí, Uma cara. aula, né? Como é que eu posso tratar as pessoas com trato Que fino? Ele é legal, aquele cara que eu não sei explicar, mas na presença dele você se sente leve. legal. Você se sente um cara top, uma mulher top. Renato aceitou, daqui a pouco a Islan Macedo, a Islan Maciel, Mansur estava no interior de Eunápolis, ali próximo a Trancoso, trabalhando e curtindo, tá? Trancoso, Arraial da Ajuda, agora estou em São Paulo. Daqui a pouco, Minas Gerais e Goiás. Então, essa ideia veio de um começo lá que eu peguei uma referência em outro nicho, tentei aplicar, para mim funcionou. Comecei sem custo, porque pelo Instagram a gente não tem custo. Uhum. E agora eu estou viajando o Brasil, tomando um coffee break em edifícios lindos. Eu quero, Renan, um dia, eu espero que eu assista esse vídeo um dia. Eu quero ter a minha empresa nesse formato aqui, ó, Legal. num prédio top, cheio de gente engajada, querendo fazer acontecer, impulsionando essas pessoas. Então, para mim, isso aqui é uma amostra do que eu quero viver na minha vida um dia. Legal. É isso, cara. Que legal. Obrigado mesmo É por isso. compartilhar, né? É isso. Parabéns. Então, gente, estamos chegando aqui na reta final. Renan, quem quiser te seguir no LinkedIn, como é que a pessoa te encontra lá? Renan Lemos, se digitar Renan Lemos, inclusive o endereço da meu é final Renan Lemos mesmo, sem número e tudo, mas coloca lá, Renan Lemos Mad Beauty, Renan Lemos Perfeito. Skin Carioca, vai encontrar. Perfeito. Quem quiser seguir a Mad Beauty, A gente tem Instagram da Mad Beauty, né? Tem alguns Instagrams, porque a gente atende canais médicos, canais não médicos, né? Que a gente chama de público ROF, e tem a Mad Beauty institucional. Então, coloca lá Mad Beauty também no Instagram, vai ter lá os canais oficiais, tá? E no site também consegue. se a pessoa que está assistindo abriu o Instagram da empresa, se interessou, a empresa tem qual é o canal que a pessoa pode entrar para de repente se cadastrar em alguma oportunidade? Perfeito. A gente divulga no LinkedIn as oportunidades. LinkedIn. Então, a gente tem um canal no LinkedIn da Mad Beauty. Então, inclusive, muitas vezes eu mesmo vejo. Tá? Então, já algumas vezes respondi. Pessoas às vezes mandam, olha, tem interesse. Então, desde pessoas que falam, então, né, tá aqui o meu currículo. E aí, ou eu já mando, né, o endereço de quem está recrutando na época. Ou eu mesmo já pego em caminho. Então, a gente olha esse canal oficial. E os processos seletivos, claro, quando a gente divulga, às vezes por mensagem, às vezes a gente abre um processo mesmo dentro do LinkedIn. Beleza, então estamos aqui chegando na reta final. Eu sou um cara de fé, tá? Eu não acredito que isso aqui é uma sorte, é uma coincidência.
Eu acredito que isso aqui tem a mão divina. Então, eu agradeço muito a Deus por eu estar em São Paulo agora, por eu estar nesse ambiente, mas estar em São Paulo, estar nesse ambiente sozinho, não Não teria teria. essência. Perfeito. Eu agradeço por sua pessoa, Renan, estar aqui. Eu agradeço pelo trato fino, pela cordialidade, por cuidar, né, do seu time, por cuidar de quem você recebe. Então, o sentimento que eu estou sentindo aqui agora, que fique registrado, é que eu estou em casa. Putz, Eu não estou me sentindo nossa, numa empresa. Agora arrepio. são 12 horas e 3 minutos. Se você não tiver programação para almoçar, a gente sai juntos, Tá, almoça. legal. E é isso. Renan, você quer dar um último recado para a Você. turma? Bem, pessoal, obrigado pela audiência. Realmente espero que tenha servido, que mensagens aqui, que insights tenham sido gerados. Neto, obrigado de coração. Te ouvir falar que você se sentiu em casa, cara, isso faz valer. Eu falo que isso faz valer a pena. Para mim, nessas relações, essas conexões, fazer diferença na vida das pessoas, sentir que a gente teve a vida mudada por contatos, acho que isso é muito bom. Então, foi um prazer para mim, é um aprendizado muito legal, tá? E, pessoal, espero que os próximos participantes tragam ainda mais insights, porque eu, pelo menos, vou acompanhar de perto. É isso aí, gente. Valeu, Renan. Tamo Até. junto, um Tamo abração. junto. Valeu.